Solicitação geral. Conceito geral de tensão. Tensão de cisalhamento. Considere um corpo sólido, rigidamente fixo na sua extremidade superior e submetido a um sistema qualquer de forças, constituído das forças F1, F2 e F3. Quando se aplica ao corpo esse sistema de forças, o corpo vai se deformar até que se atinja uma situação de equilíbrio entre as forças externas aplicadas e as forças internas resistentes. Vamos supor que estejamos interessados em determinar a grandeza das forças internas. Para tanto, vamos fazer um corte imaginário através de um plano MM no corpo e vamos isolar a sua parte inferior. Quais são os esforços que estão atuando sobre a parte inferior isolada? Em primeiro lugar, o sistema de forças, constituído das forças F1, F2, F3, que são as forças externas. E na secção onde foi feito o corte, existe uma distribuição de forças internas que admitiríamos como contínua, porque o material é homogêneo, porém que não é mais uniforme, como no caso da solicitação axial. Tem-se agora uma distribuição qualquer de forças internas, ou seja, em cada ponto tem uma força e as forças agora variam em intensidade, direção e sentido de ponto para ponto. Tem-se, portanto, uma distribuição altamente complicada de forças internas, mas que deve garantir o equilíbrio da parte isolada. Portanto, esforços atuantes sobre a parte isolada. As forças externas, F1, F2 e F3, e na secção do corte, tem-se a distribuição de forças internas, que admitiremos como contínua, material homogêneo, porém não mais uniforme. Esta distribuição de forças internas deve garantir o equilíbrio da parte isolada. Vamos considerar um ponto O pertencente à secção do corte e tomar na sua vizinhança uma superfície elementar de área ΔA. E vamos nos ater ao estudo desta superfície elementar. Na superfície elementar de área ΔA, existe uma distribuição contínua de forças internas que variam de ponto para ponto em intensidade, direção e sentido. Essas forças internas na vizinhança do ponto O vão admitir uma resultante que nós vamos chamar de ΔF. Então, ΔF vem a ser a resultante das forças internas atuantes na superfície elementar de área ΔA. Essa força ΔF não tem nenhuma particularidade com relação à superfície, ou seja, ela não é necessariamente perpendicular à superfície, nem tampouco é tangente à superfície. Se eu tenho uma força ΔF atuando numa superfície de área ΔA, eu posso definir a tensão média T barra atuante nessa superfície elementar. A tensão média será dada por a força ΔF dividido pela área ΔA. Se agora se pretende determinar a tensão atuante no ponto O, basta fazer o limite da tensão média quando ΔA tende a zero. Portanto, a tensão T atuante no ponto O será dada por limite de ΔF sobre ΔA, quando ΔA tende a zero. A figura a seguir mostra a tensão T atuante no ponto O. Podemos decompor a tensão T em duas componentes. Uma componente perpendicular à superfície, na direção da normal à superfície. Essa componente nós já conhecemos e é a tensão normal denotada pela letra sigma. E de quebra eu tenho aqui um outro tipo de tensão que é tangente à superfície. Essa tensão tangente à superfície nós vamos denotar pela letra tal e denominar tensão de cisalhamento. Portanto, no caso mais geral de solicitação de um corpo, no seu interior podem atuar apenas dois tipos distintos de tensão. Sigma, tensão normal, tal, tensão de cisalhamento. Essas duas tensões são distintas
porque os seus efeitos são distintos. A tensão normal causa deformação linear. A tensão de cisalhamento causa deformação angular. Como veremos futuramente, os ângulos do corpo, que inicialmente são retos, após a deformação por causa da atuação da tensão de cisalhamento, deixam de ser retos. A variação do ângulo reto é a deformação causada pela tensão de cisalhamento. Podemos ainda decompor a tensão T segundo um sistema cartesiano de referência, x, y, z, associado ao ponto O, sendo que o eixo Z será o eixo perpendicular à superfície na direção da normal e os eixos x e y pertencentes à superfície. Todo plano ele é definido pelo eixo que lhe é perpendicular. Portanto, o plano no qual as tensões estão atuando vem a ser o plano Z, o plano perpendicular ao eixo Z. Então, nós podemos decompor a tensão T segundo o sistema de referência. Então, eu vou ter, decompondo na direção de Z, uma tensão normal atuante no plano Z na direção de Z. Decompondo a tensão de cisalhamento na direção de X. Eu tenho a componente tau Zx, ou seja, a tensão de cisalhamento atuante no plano Z na direção de X. Decompondo a tensão de cisalhamento na direção do eixo Y, eu tenho a tensão tau Zy, ou seja, tensão de cisalhamento atuante no plano Z na direção do eixo Y. De acordo com essa notação, o primeiro índice se refere ao plano e o segundo à direção. Portanto, uma tensão T, que é um vetor no espaço, vai admitir sempre três componentes, sendo uma única tensão normal, σzz, e duas de cisalhamento, tau Zx e tau Zy. Exercícios. Resolver os exercícios 1 e 2 e encaminhar via caixa de entrada do Canvas.